Olá pessoal, tudo na paz? Estamos aqui para o nosso quarto encontro e é uma honra maravilhosa poder alcançar seu coração, pelo menos dessa forma eletrônica. Bom, nós estamos chegando no nosso quarto e último dia e o que foi proposto é que a gente fale sobre coisas do fim, para que você tenha uma visão ampla e clara sobre os eventos escatológicos. No primeiro dia nós falamos sobre a importância de ter uma esperança e saber qual é essa esperança, né? A nossa esperança não é morrer e ir para o céu, a nossa esperança não é apenas o dia em que seremos tirados da terra, nós temos uma gloriosa esperança, como o apóstolo Paulo diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Bom, no segundo dia nós falamos a respeito de como o arrebatamento está associado a essa esperança, onde os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. No terceiro dia nós falamos a respeito da tribulação, o que é essa tribulação e como ela é o grande evento que antecede a vinda do Senhor. Mostramos um pouco do caráter da tribulação, demos uma pincelada no que é a ira de Deus manifestada nesse período e também falamos sobre o aparecimento de Cristo e também sobre o fato da igreja não passar pela tribulação. Obviamente, poderíamos fazer uma série inteira só sobre isso, né? Já deixo aí a dica para uma outra série. Bom, depois de feito isso, eu quero conversar com você sobre o que acontece então, o que acontece depois. Como é que é? A gente vai ter a tribulação, a gente vai ter a preparação para a batalha do Armagedon e aí Jesus volta, né? Como nós lemos lá em Mateus 24. Deixa eu começar com esse texto, Mateus capítulo 24. E versículo 29 diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, ou seja, logo após a tribulação, vai acontecer esses eventos na natureza, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. No livro de Atos, existe uma mensagem do apóstolo Pedro que ele diz literalmente que é necessário que o céu o receba por um tempo. Então existe um tempo determinado para isso, existe um tempo determinado por Deus. Neste mesmíssimo sermão aqui, apesar de ser dado o sinal da vinda, o próprio Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Então a informação sobre a vinda de Jesus, ninguém sabe, ela está determinada por Deus e no cronograma de Deus, é necessário que o céu o receba por um tempo. E isso é importante entendermos, porque quando a Bíblia diz que é necessário receber por um tempo, isso quer dizer que vai ter um tempo que não será mais necessário. Outra coisa, quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que o retorno do Senhor ele não é nos ares, o retorno do Senhor não é sobre as montanhas, o Senhor não fica lá só recebendo as pessoas. O Senhor vem estabelecer algo sobre a terra. Se você virar a página, ao final do sermão de Mateus 24, ainda em Mateus 24 e também em Mateus 25, continua o mesmo sermão. E ao final da sua explanação dos eventos que antecederão a sua vinda, Jesus fala de 4 parábolas. A parábola do servo infiel, a parábola das virgens, a parábola dos talentos e a parábola dos bodes e das ovelhas. Mas eu queria olhar com você essa última parábola. Todas elas têm um conteúdo. O conteúdo é escatológico, o conteúdo fala do fim, não dá para a gente entrar detalhadamente em cada uma delas. Mas olha aqui, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, diz assim:
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Então veja, Jesus está sobre a terra falando de algo que acontecerá na sua vinda. Então ele diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, preste atenção no que ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui ele vai dizer por que essas pessoas vão entrar na posse desse reino. E não é isso que eu quero destacar com você. O que eu quero destacar aqui é que Jesus, ele vem à terra, ele separa as nações, e vale lembrar aqui que a igreja não tem nação alguma, a igreja é dita na Bíblia que ela é peregrina e forasteira. Eu sei que às vezes nós falamos da igreja brasileira, que somos cidadãos brasileiros, mas de fato nós somos estrangeiros. Nossa pátria é o céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Mas apesar da nossa pátria ser o céu, temos que lembrar que quando o Senhor vier, como nós falamos na nossa última aula, quando o Senhor vier, nós viremos juntamente com Ele, nós vamos descer juntamente com Ele. Então nós viemos com Jesus, viemos para a terra com Jesus, e Jesus aqui sobre a terra, ele vai dizer aos que estão na terra, vinde benditos de meu Pai. Ele não está falando com ressuscitados aqui, ele não está falando com pessoas glorificadas, ele está falando com as nações, as pessoas que na tribulação fizeram coisas justas, andaram no caminho da justiça, creram em Jesus, e uma série de questões que realmente não dá tempo da gente discutir aqui. Bom, para essas pessoas, Jesus diz, vinde benditos do meu Pai e entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Veja que o cumprimento de coisas que estão preparadas por Deus desde a fundação do mundo só vai cumprir plenamente quando Jesus vier. E isso é importante para a gente entender que a obra da primeira vinda de Jesus não conclui todo o ministério de Jesus, não conclui toda a obra de Jesus. Aí mesmo no livro de Mateus, que é o mais escatológico dos evangelhos, no capítulo 1, versículo 1, tem uma informação muito importante. Diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa informação, filho de Davi, filho de Abraão, ela é muito diferente das genealogias que você lê no Velho Testamento, porque nunca havia dois cabeças de genealogia. Sempre era a genealogia de Davi, os filhos de fulano, os descendentes de ciclano. E aqui a genealogia ela vai até Jesus. De fato, começa com a genealogia de Jesus Cristo. Ele é, apesar de ser o herdeiro de toda essa genealogia, ele é a parte mais importante dela. Mas é interessante que na genealogia de Jesus são citados dois cabeças de genealogia, Abraão e Davi. Ao citar Davi e Abraão, existem dois aspectos importantes. O primeiro é a lógica de que, ao dizer que ele é filho de Davi e filho de Abraão, está dizendo que ele é judeu porque ele é filho de Abraão, ou israelita porque ele é filho de Abraão, e que ele é o herdeiro do reino, ele é o rei prometido, filho de Davi. Mas quando nós olhamos para esses dois personagens, nós vamos lembrar que tem uma passagem muito forte com Abraão e Isaac, seu filho, onde o Senhor chama Abraão a sacrificar o seu filho. E quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, e quando ele está para sacrificar o menino, o anjo do Senhor diz, Abraão, não faça isso, não sacrifique o menino, porque você me obedeceu,
eu também te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele momento, Abraão vê preso entre os arbustos, o chifre preso entre os arbustos, um carneiro. Isso nos diz, e Jesus diz que Abraão viu o dia dele. Abraão viu o dia do Senhor. Quando ele viu o dia do Senhor? Quando ele viu um carneiro que substituiria o seu filho Isaque no sacrifício, e esse carneiro estava com espinhos na cabeça. A figura de Jesus aqui é óbvia. Então, isso aponta diretamente para Jesus Cristo, no sentido de que o cordeiro, o carneiro, aquele que receberia o espinho na cabeça, esse substituiria os herdeiros de Abraão no sacrifício. Mas para Davi, o Senhor prometeu, e essa promessa aparece várias vezes no livro de Samuel, no livro de 1 Crônicas e nos Salmos várias vezes, o herdeiro de Davi, ele vai se assentar no trono. Não é à toa que os profetas passam muito tempo falando sobre a raiz de Davi, o tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, né? O tronco de Jessé, o filho de Davi. Por que Jesus era chamado de filho de Davi? Porque o filho de Davi era aquele que reinaria, era aquele que estabeleceria o governo e restauraria o trono de Israel. Quando Jesus ressuscita e ele diz: vão para Jerusalém e não saiam de lá até que vocês sejam revestidos de poder, os discípulos perguntam: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás todas as coisas? Essa pergunta de restaurará todas as coisas literalmente será nesse o tempo que você vai estabelecer o seu reino e vai reinar sobre a terra. Então veja que havia uma expectativa nos discípulos sobre Jesus estabelecer o seu reino. Então, quando ele fala do filho de Abraão, ele está falando daquele que vem sofrer em nosso lugar. Quando ele fala do filho de Davi, ele está falando daquele que vem estabelecer um reino eterno, um reino perpétuo. Tanto está falando sobre Jesus ser o descendente real, como ser judeu legítimo, mas também está falando do servo sofredor e também do Messias prometido. Os judeus não haviam entendido de que o servo sofredor apresentado no Velho Testamento e o Messias prometido eram exatamente a mesma pessoa. E Jesus ele reúne em si esses dois ministérios, o servo sofredor e o Messias prometido. Agora, quando nós olhamos a ação de Jesus na sua primeira vinda, nós vamos ver que apenas o ministério filho de Abraão foi cumprido. Jesus foi aquele que veio para sofrer, foi aquele que veio padecer, foi aquele que foi humilhado, foi aquele que recebeu a coroa de espinhos, foi chicoteado, foi cuspido, foi rejeitado. Apenas poucas pessoas, a saber, 120 pessoas de fato ficaram fiéis a Jesus após a sua morte e ressurreição. Então, nós vemos claramente o ministério filho de Abraão manifestado na primeira vinda de Jesus. Nós não vemos de forma alguma. Você pode tentar falar disso misticamente, ele reina hoje sobre tudo. Irmãos, Jesus ele é soberano sobre tudo, não há dúvidas, mas olhar para este mundo que vivemos e ver o reino de Jesus é muito difícil. Durante muito tempo, inclusive, muita gente acreditou nessa versão de que Jesus estava reinando e que o reino de Jesus estava sendo gradualmente crescido sobre a terra. Mas esse tipo de pensamento caiu por terra quando chegou, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Todas as pessoas que pensavam que o mundo estava melhorando, que o mundo estava avançando por causa do reino de Cristo, quase na sua totalidade abandonaram essa crença, porque algo que vai dar na Segunda Guerra Mundial, naquela horror terrível que foi a Segunda Guerra Mundial, não pode estar melhorando. E de lá para cá, muitas coisas melhoraram, tecnologicamente falando, mas a humanidade está piorando bastante. Então, de fato, o reino de Davi, o filho de Davi, a restauração da nação de Israel, Jesus como estandarte dos povos, isso nós não vemos claramente estabelecido ainda. Então, é necessário que ele volte para estabelecer e cumprir esses aspectos. O profeta Isaías, ele fala sobre isso de forma maravilhosa no capítulo 11 de Isaías. Aliás, primeiro eu quero ler algo com você no capítulo... eu nunca sei se é 6:9 ou 9:6. 9:6, capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Diz assim, presta atenção, 9:6 todos vocês conhecem.
Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja, um menino já nasceu, um filho já nos foi dado, ele é o príncipe da paz, ele é para a eternidade, mas nós não vemos ainda o trono de Davi restaurado, como diz aqui a palavra de Deus. Há uma profecia aqui, e a palavra de Deus não pode falhar, ele não pode não cumprir isso. Quando nós viramos aí 2 páginas, vá comigo para o capítulo 11, ele diz assim, do tronco de Jessé, lembre que Jessé é sempre uma referência a Davi, tronco de Jessé é o pai de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, uma restauração. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não são 7 Espíritos do Senhor, mas o Espírito do Senhor ele vem com essas qualidades. Ele deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Paulo usa essa expressão aqui para dizer que o Senhor Jesus matará o iníquo com o sopro de sua boca. Ele usa justamente essa expressão quando Jesus retornará e ele destruirá o anticristo com o sopro de sua boca, e é exatamente isso que Isaías está falando. E então, não diz que ele retorna, mas diz que a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E aí ele fala algo interessante aqui, olha. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Jesus está falando aqui de uma restauração de todas as coisas, onde elas voltarão a ser plenamente perfeitas como era no Éden. E ele continua mostrando essa restauração através da natureza. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Aqui são nomes para cobras venenosas, né? Serpentes venenosas. 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Santo monte é a cidade de Sião, o monte Sião, a cidade de Jerusalém. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A terra se encherá. Não o céu, mas a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações recorrerão à raiz de Jessé, esse herdeiro de Jessé, esse herdeiro de Davi, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada, será um reino glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado na Assíria. Então os judeus que estão espalhados por todo o mundo serão restaurados novamente. Versículo 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Então, essa profecia aqui está falando de um período onde o herdeiro de Davi se levantará sobre a terra, estará sobre a terra, restaurará todas as coisas, as condições de vida na terra serão como no Éden, e isso é maravilhoso imaginar isso, né? Essa realidade de paz, de plenitude, de igualdade. O livro de Isaías fala muitas outras coisas, não temos tempo, senão a gente ficaria aqui muito tempo para mostrar isso. Eu quero mostrar outro texto com você. Ele vai restaurar todas as coisas, fala que as pessoas vão viver vão voltar a viver até próximo dos 1000 anos. Haverá uma estrutura de paz, de justiça. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria nos santos, e alegria no Espírito Santo será o estado natural deste reino. As pessoas viverão neste reino, Jesus virá e estabelecerá sobre a terra esse reino.
Lá, Apocalipse 19 e 20 é essencialmente sobre isso. Vamos olhar lá, vamos ver versículo por versículo esse texto, para que a gente veja as realidades que se estabelecerão sobre a terra com a vinda do Senhor Jesus. Na aula passada nós lemos a partir do versículo 6, falando sobre a celebração que haverá dos santos ao serem arrebatados. Nós vamos enfrentar o juízo, o juízo dos crentes, o juízo da igreja, que é o tribunal de Cristo. Receberemos os nossos galardões e então entraremos nas bodas do Cordeiro. Depois disso, depois dessa visão, no versículo 10, ao ver toda aquela glória da igreja restaurada e gloriosa no céu, João diz assim a partir do versículo 10, Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, essa profecia é dada para que nós anunciemos Jesus. Então João se recompõe da visão do que ele viu, de ter se prostrado, ele se recompõe disso e diz, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aqui está a igreja retornando com Jesus. Agora preste atenção. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Veja, a ira do Deus Todo-Poderoso está manifestada na tribulação. E essa tribulação está sendo derramada sobre a terra. Então, Jesus pisa o lagar, Jesus chega sobre a terra, sobre o lugar. E ele vai reger essas nações que estão sobre a terra. Veja que isso não é no céu. Essa é uma referência clara a um reino estabelecido sobre a terra. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, ele veio para estabelecer um reino que está preparado desde a fundação da terra. Isso só pode estar falando do Éden. Só pode estar falando quando Deus formou todas as coisas. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tenha ele domínio, tenha ele governo. É desse reino que está falando. E Jesus vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto de pé no sol. Presta atenção nisso aqui. E clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes. Isso aqui é a figura, é a cena da batalha do Armagedon. As nações reunidas para destruírem a nação de Israel, e então Jesus voltou. Para que comais a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, o anticristo, e os reis da terra, e com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, a besta que saiu da terra, que com os sinais feitos diante da primeira besta, o anticristo, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Veja que não são todos, são os seduzidos. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca deles. Então a presença gloriosa de Jesus e a sua fala já vai destruir os inimigos que estavam montados no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então Jesus retornou, aniquilou os exércitos adversários, aniquilou o anticristo. O anticristo vai ser aprisionado nesse momento. E quando a gente vira a página, algumas coisas importantes estão acontecendo aqui. Então vi descer do céu um anjo, e ele tinha na mão a chave do abismo uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o sobre o abismo e fechou
e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então as nações que estavam ao lado do Senhor, que creram no Senhor, sobrevivem à tribulação, vão entrar nesse reino que o Senhor vem estabelecer. As nações contrárias foram eliminadas. E Satanás, essas nações que sobreviveram e que estavam do lado do Senhor, elas vão entrar no reino do Senhor e Satanás não terá acesso a elas. O que vai acontecer aqui? Vida normal sob o reino do Senhor Jesus e da sua igreja. Por 1000 anos. Então você vai ter aqui um crescimento populacional, pessoas vão nascer nesse reino chamado aqui de milênio, é dito literalmente 1000 anos aqui. Pessoas vão nascer, a vida seguirá normal sob o reino de Jesus Cristo e da sua igreja. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Presta atenção nisso aqui. Quem são esses? Esses são os chamados mártires da tribulação. Segura Apocalipse 20, segura aí, porque a gente vai comigo rapidamente para o capítulo 6 de Apocalipse. Olha que coisa interessante aqui a partir do versículo 9, Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Já falando de pessoas perseguidas nesse período de tribulação, no período dos selos abertos. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, que aproveitassem aquele descanso, ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, no início da tribulação, alguns mártires estão lá, e mártires de todos os tempos da história estão lá, e aí eles estão clamando: Senhor, você não vai julgar não? E o Senhor está dizendo: calma, eu vou sim, mas enquanto isso, calma. E aí eles vão ser lavados, receberão vestes brancas e vão aguardar para ressuscitarem nesse momento aqui. Eles vão ressuscitar, vão ser premiados, e aí eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos, vão reinar juntamente conosco. Então veja que toda a referência desse reino, ela é com data e sobre a terra. Então Cristo vem para estabelecer um reino sobre a terra, um reino de justiça que vai cumprir a plenitude de tudo o que Deus prometeu para a humanidade. Estaremos com Cristo sobre a terra, vamos reinar por 1000 anos. Ao final disso, aí já é outra série, nós entraremos no chamado estado eterno. Ao final desses 1000 anos, nós entraremos no estado glorioso. Os mortos de todas as eras serão julgados e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte eterna. E aqueles que creram no Senhor entrarão para a Jerusalém celestial, entrarão para o estado de glória, estaremos com Deus, Deus estará conosco totalmente manifestado, e Ele será o nosso sol, Ele será a nossa alegria, Ele será o nosso sustento. Então, mantenha viva essa esperança, porque a sua esperança é gloriosa. Primeiro, é de um estado de vida glorioso. Segundo, a morte não pode deter você. Segundo, você não vai passar pelo momento da ira do Senhor, porque você foi justificado e lavado no sangue do Cordeiro de Deus. E quando Jesus retornar para estabelecer um reino de justiça, paz e alegria, você retornará com Ele glorioso. Nós vamos reinar com Ele por 1000 anos sobre a terra. Depois estaremos na gloriosa Jerusalém celestial, vivendo a glória da eternidade com o Senhor. Deus planejou isso, e o resumo de tudo isso é: no final a gente vence. Seja muito abençoado. Eu quero te agradecer por ter acompanhado comigo todo esse período. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.